Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui e desta vez queremos trazer para vocês mais um vídeo dando continuidade à nossa aula, ao nosso estudo, as ferramentas que nós temos nos comprometido em passar para cada um de vocês, estudando assim o manual da Palavra de Deus, a arma com a tecnologia mais poderosa do universo. Antes de nós darmos entrada a esse novo assunto, nós queremos lembrar para você, não esqueça, é muito importante estarmos atentos ao que está acontecendo nesses últimos dias e sermos prevenidos, né? Para que possamos ter aí livramento, nos preocuparmos. Às vezes tantas pessoas estão preocupadas em estar não dando muita importância, né, ao que está sendo colocado como orientação, mas não esqueça, use a sua máscara sempre que você tiver que sair para algum lugar, ou mesmo estiver próximo no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua escola. Não esqueça, a prevenção é muito importante. Não vamos brincar nessa hora tão terrível que nós estamos vivendo. Estamos orando para que Deus possa dar graça para aqueles que foram atingidos. Eu estava pensando esses dias e até mencionei, nós temos que orar a Deus para que Deus possa nos dar o livramento, mas muitas vezes Deus permite que nós possamos entrar no processo, para no processo Ele dar o livramento e operar o milagre dele na nossa vida. Desejo do meu coração que você possa ter a proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aqueles que estão próximos a você. Passamos esses últimos dias aí, uma turbulência, mas estamos aqui novamente para juntos estarmos estudando a Palavra de Deus. Não esqueça do seu compromisso conosco, tá bom? Se inscreva em nosso canal, dê o seu like para que possamos estar sendo fortalecidos pelo seu apoio no nosso trabalho que estamos desenvolvendo. Você também pode fazer a ativação do sino e aí você vai ter as notificações de novos vídeos que forem sendo postados para que você possa acompanhar. Também você pode fazer o seu comentário, de muita importância. Aí embaixo do vídeo você vai ter uma partezinha lá onde você pode colocar os seus comentários, dar as suas sugestões e assim estamos participando juntos do estudo da Palavra de Deus, tá bom? Não se esqueça também de compartilhar. Compartilhar é importante porque você vai levar para aquelas pessoas que você conhece um pouco do conhecimento. Às vezes nós temos dificuldade de passar para as pessoas aquilo que nós aprendemos ou sabemos, mas você pode compartilhar. E vamos todos juntos orar a Deus para que possamos vencer mais essa turbulência. Com certeza Deus está conosco nesta grande batalha. No último vídeo que nós estudamos sobre a estrutura da Palavra de Deus. Você bem lembra que a estrutura da Palavra de Deus ela pode ser composta aí pela quantidade dos livros, as grandes estruturas divididas tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a classificação dos livros tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vimos também a canonicidade e os livros apócrifos, para que a gente pudesse ter uma ideia de qual é a palavra, qual é o manual, qual é a Bíblia que nós temos que fazer uso dela. Desta feita, hoje nós vamos estudar sobre a inspiração da Palavra de Deus. Como se deu a inspiração da Palavra de Deus? A grande, que essa é a terceiro assunto que nós vamos estudar dentro do manual da Palavra de Deus, que é a sua inspiração. Existem basicamente quatro teorias sobre a inspiração da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você a primeira teoria, conhecida como a teoria neortodoxa. A teoria neortodoxa, ela traz à tona uma inspiração que afirma que as palavras da Bíblia, elas são palavras de Deus, mas não são palavras, mas são palavras falíveis, escritas por homens falíveis. Essa é uma das primeiras teorias, que é a teoria neortodoxa. Essa teoria afirma que
A Bíblia é inspiração, ela tem inspiração, mas ela não são a palavra de Deus, porque elas são palavras falíveis escritas por homens falíveis. A segunda teoria da inspiração é a teoria do ditado verbal. Essa teoria trata de uma forma em dizer que a teoria do ditado verbal, ela vê Deus como um autor da escritura e os agentes humanos, aqueles que foram utilizados individualmente para escrever, como meros secretários, que recebendo um ditado, eles passavam ali a escrever aquilo que estavam ouvindo, através de uma máquina de escrever. Alguém está falando e alguém está ali digitando. Essa é a segunda teoria, que é a teoria do ditado verbal. Existe uma terceira teoria, que é a teoria da inspiração limitada. Essa teoria fala sobre a inspiração em que Deus guiou os autores humanos, mas permitiu-lhes a liberdade de se expressarem em suas obras, até mesmo ao ponto de permitir erros e factuais históricos. Erros factuais históricos. Engraçado. Veja como essa teoria ela causa um certo desconforto na sua própria definição. A teoria da inspiração limitada, ela diz que Deus guiou os autores humanos, mas permitiu-lhes a liberdade de se expressar em suas obras, até mesmo ao ponto de permitir erros factuais e históricos. Isso poderia causar uma grande dificuldade para aqueles que pudessem fazer uso do manual da Palavra de Deus. A última e quarta teoria, dentro da inspiração da Palavra de Deus, é a teoria da inspiração verbal e plenária. Lembra lá no primeiro vídeo, quando falamos, para você não esquecer dessa expressão, inspiração plenária da Palavra de Deus. Pois bem, a teoria da inspiração plenária, ou verbal e plenária da Palavra de Deus, ela é uma teoria que também é a teoria do cristianismo ortodoxo. Quer dizer, os cristãos mais conservadores, aqueles que mantêm uma ideia fixa, uma ideia correta da inspiração da Palavra de Deus, eles defendem que a inspiração verbal e plenária ela é total, significa completa ou repleta, e verbal significa as palavras da Escritura. Então, a teoria da inspiração verbal e plenária, ela define basicamente duas coisas. A inspiração verbal e plenária. A palavra plenária significa completa ou repleta. Então, ela tem toda a sua plenitude, a sua completude dentro de uma inspiração plenária. E verbal significa que as palavras das Escrituras. A Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Se você bem atentar, a própria palavra de Deus nos dá essa base na carta escrita, a segunda de Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O propósito da palavra de Deus, primeiro, é que ela é inspirada. Em segundo lugar, ela tem propósitos tremendos, que é ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Isso dá uma mensagem da palavra de Deus que, com certeza, mais à frente, ou você mesmo pode estar sendo aí inspirado por Deus para ministrar a palavra em cima desse tema. Então, vimos aí que a Bíblia ela é inspirada. Agora, o que é revelação e inspiração? Dentro da inspiração verbal e plenária existem esses dois conceitos chamados revelação e inspiração. A revelação é o apocalipse, fazer aquilo aparecer. É a própria revelação de Deus através da sua palavra ao homem. Você vai poder conferir isso no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo de número 7. Queria compartilhar com você para que possamos ler aí Amós, capítulo 3 e versículo 7. O que diz isso para a gente entender? Amós 3 e 7 diz que, certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O próprio Deus, ele, ao realizar um propósito, realizar um objetivo, realizar uma escritura,
ele revela o seu segredo aos seus servos, os profetas, que passam a receber essa revelação e por fim, escrevê-las. Nós temos também dentro da revelação e da inspiração, ou dentro da inspiração verbal e plenária, a outra parte que é a inspiração, que é o registro dessa revelação sob a influência do Espírito Santo que penetra até as profundezas de Deus. Quer dizer, a revelação, ela faz com que Deus revele ao profeta. E em segundo lugar, dá inspiração por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Isso nós vamos encontrar na carta de 1 de Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10 ao versículo 13. 1 de Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10 ao versículo de número 13. Você vai ler isso na palavra de Deus e vai encontrar claramente a expressão do que está dizendo a palavra do Senhor. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então você vê aí o papel fundamental da inspiração, da revelação e da inspiração através do Espírito Santo, que é o agente que faz acontecer essa inspiração naquele momento para a realização das Escrituras sagradas, da Palavra de Deus. Temos também, dentro da teoria da inspiração verbal e plenária, a forma de comunicação por palavras, por som e imagem. Você vai poder comprovar isso no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo 11 ao versículo 13. Você também vai ter dentro da teoria da inspiração verbal e plenária a inspiração total da palavra de Deus. Então, basta nós entendermos que dentro da teoria da inspiração, que nós acabamos de ver, a primeira teoria é a teoria neo-ortodoxa. Não há cabimento para entendermos essa teoria da forma como ela é colocada, porque as palavras de Deus, elas primeiro não são falíveis. E, mesmo que tenha sido utilizado homens falíveis, a palavra de Deus, ela é infalível. A segunda teoria, que é a teoria do dado verbal, diz que Deus vê o homem como apenas um secretário que recebia palavras e ali ia escrevendo como se fosse uma mera máquina de escrever. A terceira teoria é a teoria da inspiração limitada, fazendo com que a palavra fosse inspirada, mas que Deus guiou os autores humanos, mas permitiu-lhes a liberdade de se expressar. Imagina se a capacidade humana, o nosso entendimento não consegue alcançar o entendimento de Deus. Então, é quase que impossível se não tivermos uma parceria, tanto da revelação proveniente de Deus, como da inspiração pelo seu Espírito Santo, para podermos fazer uso das Escrituras, da Palavra de Deus. Bom, queridos, esse vídeo ele se tornou um pouco curto por causa do tema abordado, mas nesse vídeo eu queria aproveitar e, mediante a tudo que está ocorrendo, chega ao nosso conhecimento notícias de pessoas, né? Os números deixaram de ser números na atual pandemia que nós estamos passando para virar nomes. Mas eu creio no poder de Deus, que Deus há de dar vitória ao seu povo, há de fazer acontecer o milagre na sua vida. Nós temos já testemunhos de grandes milagres já operados nessa situação em que nós estamos vivendo. Então eu quero orar por você, para que Deus possa trazer alento, cura, saúde e vitória para a sua vida e para a sua família. Se você puder, abra o seu coração, feche os seus olhos e oremos ao Senhor
nesse momento. Senhor nosso Deus, aqui estamos na Tua presença mais uma vez, ó Pai. Nós queremos primeiramente Te agradecer e Te louvar. Te louvar não somente pelos momentos que temos vivido de alegria, de abundância, de sorrisos ou de festas, mas queremos Te louvar também pelos momentos de dificuldade, pelos momentos de dores, pelos momentos de luta e de sofrimento. E neste momento, Pai, onde estiver uma vida, onde estiver uma família, onde estiver uma pessoa que esteja enfrentando este mal, este terrível momento em que a humanidade vem passando, Pai, nós queremos Te pedir, Senhor, pela autoridade que é no Teu nome e na Tua palavra, que o Senhor possa repreender este mal e dar vitória. Vai visitando os hospitais, vai visitando os lares, vai visitando os leitos, as casas, os trabalhos, nas próprias ruas, Senhor. Que o Teu nome, Pai, que tem poder sobre tudo e todas as coisas, possa dar um freio e repreender este mal e toda enfermidade. Nós queremos fazer uso da fé e unir o nosso pensamento ao pensamento de cada um dos Teus filhos que estão ligados conosco nesta hora, para que se cumpra na vida de cada um deles, Senhor, o que está escrito em Tua palavra, que o Senhor sobre si levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e sobre as pisaduras, sobre as suas pisaduras nós fomos sanados. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos pela vitória concedida a cada um dos Teus filhos, no nome de Jesus. Que Deus possa Te abençoar e dar vitória na sua vida sobre todas as situações e todas as dificuldades, porque Ele nos garante a vitória. Não esqueça, estaremos juntos no próximo vídeo. O próximo assunto a ser estudado é sobre as traduções da Palavra de Deus, as traduções que existem para nós compreendermos as Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.